na aula passada, a gente tem aqui o que acontece com a nossa fermentação, que é o que termina a via glicolítica. A glicose entra numa via chamada glicólise, né, que vai lisar a glicose, e ela lisa a glicose em duas moléculas de 3 carbonos, né, que são os piruvatos. Preste atenção que tem um CO2 aqui querendo sair, né? Esse CO2 aqui sai na fermentação alcoólica, né? Não na láctica, porque o lactato também tem 3 carbonos, mas na fermentação alcoólica, o CO2 que a coleguinha falou aí sai daqui. E essa parte que vai virar etanol com seus 2 carbonos. Então, a gente falou que a estequiometria, a partir de um certo ponto, é tudo vezes 2, por isso que a gente tem 2 piruvatos, e é óbvio, né? Porque são 6 carbonos na glicose e tem 3 carbonos em cada piruvato. O piruvato, então, ele sofre a fermentação láctica, né, para lactato, para poder restaurar a nossa coenzima. A nossa coenzima, como a gente explicou na primeira aula, é uma molécula que poderia ser chamada de reagente, ela só não é porque ela cicla. Então, lá na via glicolítica, você joga elétrons na coenzima e ela vira NADH, e depois, para você ter mais NAD+, para poder pegar a próxima glicose, você vai precisar restaurar isso, você vai ter que entregar esses elétrons para alguém, você entrega no lactato, né? Aqui não dá para contar 6 elétrons, porque falta um pauzinho, né? Que na verdade não é pauzinho, como vimos na primeira aula, são 2 bolinhas indo e vindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você só tem 1, 2, 3, 4, tá? Então, tem 2 elétrons a mais aqui para você poder botar aquele H+ aqui e fazer essa molécula crescer, né? Tem mais um pauzinho aqui. Tem 6 elétrons aqui nessa região e aqui tem 4. Não vou contar o resto porque o resto é igual, né? Muito bem. Então, é isso daí. Isso daqui seria o caminho da redução. Quando a gente atribui elétrons para alguém, esse alguém vai ser reduzido, tá? Ele vai se reduzir, vai ser reduzido. Então, esse aqui é o caminho da redução. Agora nós vamos falar do caminho da oxidação, que é na outra transparência. Vamos trocar aqui. Cadê meu reflexo de trocar compartilhamento de tela? Nós vamos para esse aqui. Estão vendo uma tela verde aí agora, né? Beleza. Sim. Já que vocês abriram o microfone, me fala que região é essa daqui, quem conhece? Praça Raul Soares? Praça Raul Soares. Hoje nós vamos estudar o ciclo do ácido cítrico. Alguns professores chamam assim porque o Krebs, ele é um cientista lá da Universidade de Oxford, da onde saiu a AstraZeneca, né? E ele hoje tem um museuzinho lá com os tubos de ensaio, os Beckers, os Erlenmeyers que ele usava no laboratório dele. Fizeram uma prateleira lá e colocaram isso lá e está escrito lá o nome dele. E ele descobriu a maior parte desse ciclo. Então, muitos professores também chamam de ciclo de Krebs, né? Krebs, foi o Krebs que descobriu a maior parte dele, e também é chamado de ciclo do ácido cítrico, para quem não gosta de usar o nome do Krebs. Eu gosto, deixa o ciclo de Krebs aí. O ciclo de Krebs, ele se parece com a Raul Soares da célula. Por exemplo, você pode entrar pela Amazonas e sair na Augusto de Lima, ou na sair pelo viaduto, na Alfredo Balena, lá. Alfredo Balena é lá, não. Augusto de Lima, quais são as ruas lá? Amazonas, não, sei lá, esqueci, tem um monte de rua aqui. Mas você pode entrar por uma e sair por outra, entrar por outra e sair por uma, entrar por uma e sair pela própria, né? Então você pode fazer uma interconversão aqui. E a gente tem uma Raul Soares no metabolismo, que é o lugar onde os reagentes eles são intercambiáveis, né? Na aula passada a gente falou que você podia transformar
batata em banha, né? Ninguém está interessado nessa transformação, mas você pode transformar, se você quiser, carne em batata também, né? Então, que é uma transformação mais interessante. Mas pode sim transformar, você pode vir aqui pelo percurso que é a via glicolítica e se encaixar aqui e sair e produzir aminoácido, entendeu? Então, essa é a famosa Raul Soares, né, que está aqui, ó, é um ciclo, o ciclo de Krebs, né? Ele tem um jeito de andar. Aqui, do jeito que o desenhista desenhou, ele é horário. E quem dita o ciclo, vocês podem ver, essa reação aqui é irreversível, né? Vocês sabem por quê, né? Está na aula passada, por que uma reação é irreversível? Porque tem energia aqui que é liberada fazendo aquele sonzinho uom, 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 então você não consegue voltar para trás. Mas a maioria das reações aqui é reversível, né? Tirando essa daqui que também é reversível, então essas duas reações fazem o ciclo de Krebs ter uma direção aqui na rotação dele. Aqui está horário, mas se você estiver do outro lado da tela vai ser anti-horário. E percebam aqui que a gente começou a estudar o metabolismo de carboidratos. É o mecanismo modelo que o professor de bioquímica ensina para vocês primeiro, né? Então, a glicose, ela vai dar piruvato, foi só isso que nós estudamos na aula passada. Nós vamos estudar todas essas setas aqui comigo em 3 semanas, vamos estudar tudo. Então, a glicose, ela se transforma em piruvato. Beleza. E agora nós vamos ver como é que o piruvato manda ingredientes para o ciclo de Krebs. Esse caminho aqui que vai até o oxalacetato é um caminho alternativo que eu vou contar depois. Primeiro que eu vou contar é esse caminho aqui que vai para essa molécula chamada acetil-CoA, tá? Então, assim, glicose na aula passada, piruvato na aula passada, e aí eu vou para acetil-CoA. Percebam que eu já retirei um CO2 aqui, tá? Aquele CO2 que estava mostrando para vocês no piruvato, aquele que a levedura corta para fazer acetoacetato e etanol, a gente corta e faz uma coisa chamada acetil, né? Seria acetato, né? Só que acetil ligado numa coisa, chama-se coenzima A. Acho que eu não tenho foto dela aqui, mas a gente pega na internet. Coenzima A, fórmula química da coenzima A. Mas vocês já entenderam que coenzimas, elas são moléculas que têm que ficar por um tempo com alguma coisa, né? Que é o bebê, aquela criança da aula passada. A gente tem aqui o nosso acetil. O acetil fica com a CoA, aí esse acetil vai parar no outro lugar, né? E aí, quer dizer, primeiro acetil veio, o acetil veio com a coenzimada aqui de cima, ele veio aqui. Aí ele entrega para o oxalacetato, e aí vira citrato e a coenzima A é restaurada. Aí a coenzima A vai lá em cima, depois vocês vão aprender como que a coenzima A pega um acetil para vir aqui, tá? Ela vai ciclando, por isso que ela é uma coenzima. Muito bem. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje estudando como que o piruvato se transforma em acetil-CoA. Só que tem uma coisa, isso aqui, esse ciclo de Krebs, ele acontece na mitocôndria, nos famosos midichlorians, que quem tiver muito pode ser um Jedi, porque são os midichlorians que produzem a força, estão em conexão com a força. Vai lá, assiste o episódio 1 de Guerra nas Estrelas, vocês vão ver quem são os midichlorians. Então, o piruvato ele vai entrar na mitocôndria e aí ele vai ser oxidado. Perceba que ele já perdeu um carbono, né? Tinha 3, perdeu um carbono aqui. Aí ele se transformou em acetil, que é uma molécula de 2 carbonos, a qual vai reagir com uma molécula de 4 carbonos chamada oxalacetato, tá? Então, essas duas moléculas vão se juntar, 4 mais 2, 6, né? Vai dar o citrato e a coenzima sai fora, tá? Então, o citrato está com 6 carbonos, sendo 2 que vieram lá da via glicolítica, tá bom? 2 vieram lá da via glicolítica e 4 já estavam aqui. Muito bem. Então, aí o citrato, ele isomeriza para isocitrato, beleza, não tem diferença nenhuma. Depois ele vai perder mais um CO2 e vai ficar com 5 carbonos. Então, eu já perdi um CO2 do piruvato aqui, já perdi 2 CO2 do piruvato aqui, tá?
Aí, então, isso dá uma coisa chamada alfa-cetoglutarato, que vai virar succinato, e o succinato vai perder o terceiro CO2. Senhoras e senhores, quando a gente inspira, entra oxigênio, né? Beleza. E esse oxigênio se transforma em CO2 na nossa respiração? Pergunta. O oxigênio se transforma em CO2? Sim. Não! Não. O oxigênio eu vou estudar na próxima aula só, tá? O oxigênio não se transforma em CO2. Quem se transforma em CO2 é a glicose, tá vendo aqui? Glicose, piruvato, piruvato de 1 CO2, 2 CO2, 3 CO2. É verdade que o tecido produz CO2, é verdade que as hemácias transportam o CO2 para o pulmão, é verdade que o pulmão solta fora esse CO2, tá? Mas o CO2 veio do prato de comida, entendeu? Tomou seu café ali com açúcar, tá? Isso daí que se transforma em CO2. O oxigênio vocês vão aprender só na próxima aula, tá? Para que a gente usa o oxigênio? Não tem nada a ver com CO2. Quem se transforma em CO2 é a glicose, tá? Você lembra que a glicose produz 2 piruvatos, né? Porque a partir de um ponto é tudo vezes 2, e o piruvato com seus 3 carbonos vai aqui, ó, um CO2 aqui, outro CO2 aqui e outro CO2 aqui. Todos os alimentos, vocês estão vendo aqui, vão entrar no ciclo de Krebs e vão produzir CO2, tá bom? Quem produz o CO2 na célula quimicamente? O ciclo de Krebs, tá? Tem outros lugares? Tem, mas o principal dos alimentos é CO2. Da onde veio esse CO2? Do prato de comida, entendeu? A gente quer os elétrons também da substância que eu vou mostrar já já. Eu acho que então, assim, o CO2 deu succinato já com 4 carbonos, né? Então, o primeiro você perde antes de virar acetil-CoA, tá? Não vai reclamar. Cadê o outro CO2, o outro carbono? Tá aqui, ó. Já perdeu logo no começo, tá? Esse aqui é o mais esquecido. Quando a gente faz um curso de bioquímica para biólogo mesmo, a gente manda contar quantos ATP produz e tal, né? A galera esquece dessa parte aqui, tá? Porque é a conexão entre a via glicolítica e o Krebs. A galera começa o Krebs deles no acetil-CoA, então perde esse cara aqui, né? Então, um CO2 aqui, dois CO2 aqui, três CO2 aqui. Já aprenderam uma coisa interessante. Eu respiro oxigênio e o CO2 que eu solto não tem nada a ver com oxigênio, tá? Nada a ver. O CO2 veio mesmo, foi do piruvato. Beleza, então aqui 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, né? Aí vocês percebem que isso aqui é cíclico, ganha mais 2 dá 6, vira 4, tá? Beleza. Eu vou explicar para vocês mais para frente que esses aminoácidos que estão aqui em cima, aqui está a abreviação com um código de 3 letras, muitos deles viram acetil-CoA mesmo, tá? Esses aqui viram acetil-CoA. Esses aqui viram piruvato e de piruvato vira acetil-CoA, tá? Alguns aminoácidos eles vão ser estrelinha lá na aula de aminoácidos semana que vem, porque eles viram direto componentes do Krebs, né? O aspartato vira o oxalacetato, tá? E segue o glutamato aqui, o glutamato vira o alfa-cetoglutarato. Nós vamos estudar esses dois caras aqui. Eu juro para vocês, só trocar uma dupla O por um NH2 que esse cara vira esse, troca o NH2 por dupla O, esse aqui vira esse, tá? É uma transformação ridícula. Uma outra transformação que vocês vão achar muito curiosa é que a alanina, essa alanina aqui, se você trocar o grupo amino por um dupla O, vira o piruvato. O piruvato é a alanina, uma mísera transformação química de dupla O para NH3. O aspartato é o oxalacetato e o glutamato é o alfa-cetoglutarato. Então, não estava brincando quando eu falei que quando a gente olha para um prato de comida, a gente quer esqueletos, porque a gente não transforma tudo em CO2 e depois começa a transformar as coisas, né? Eu posso transformar uma alanina num piruvato, um piruvato numa alanina, entendeu? Então, assim, as coisas são interconversíveis, né? Beleza. Professor, Aliás, já estou cumprindo a minha promessa de transformar carne em batata e batata em carne. Pergunta. essas moléculas são isômeros? Não.
Essas moléculas são muito mais diferentes do que isômeras. Elas quimicamente são funções bioquímicas diferentes, né? Uma é um ácido cetilpirúvico e o outro é um aminoácido, né? Elas têm composições diferentes. Você não pode chamar de isômero, não, esses daqui. Isso aqui, elas são moléculas diferentes porque elas têm função orgânica diferente. Aqui, nos aminoácidos, ela tem grupo amino, aqui elas perdem o grupo amino. Tá bom? Tá bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu transformo aminoácido em batata, o que eu faço com o grupo amino, hein? Um tem nitrogênio, o outro tem O iodo? o outro não tem nitrogênio. Ele perde o nitrogênio para entrar aqui, por exemplo. Para entrar aqui no ciclo de Krebs, ele perde o nitrogênio. O que eu faço com o nitrogênio? E vocês fazem várias vezes por dia. Xixi. Ele vai pro ciclo da... Elimina na urina. Você elimina como ureia, você elimina como ureia, tá? Ureia. A gente vai estudar também isso, tá? Então, hoje nós estamos estudando que a gente respira oxigênio e não solta CO2. O oxigênio fica guardado aí, Ana Maria Braga, que vocês vão aprender mais para frente. O CO2 vem do próprio alimento. Depois nós vamos... Depois... Oi? Ele é liberado FAD e... Ele é liberado FAD, dependendo da reação. Calma que nós vamos ver NAD e FAD bem aqui, tá? É a segunda função. A primeira é transformar o piruvato em CO2, a segunda é roubar os elétrons, tá? Então, como eu falei para vocês, prato de comida... Fala. Se puder voltar o slide. Ah, sim. Perguntar como se faz um steak à poivre. Eu não sei. Diga lá. O senhor colocou piruvato 3, só porque eu tenho certeza se eu estou entendendo. O senhor está me falando que da proteína eu consigo chegar na glicose? Eu só tenho uma transformação que eu não vou ensinar para vocês, mas eu preciso de 3 semanas para ensinar tudo. Eu não vou conseguir transformar ácido graxo em glicose, tá? Essa transformação é proibida. Todo o resto eu consigo, tá? Vocês vão aprender comigo, tá bom? E aonde você vai fazer essas trocas de bairro, de direção? Na Raul Soares da célula, sacou? É ali que esses intercambiamentos de coisas vão acontecer, sacou? Então, por isso que eu mostrei a Raul Soares aqui, porque é no ciclo de Krebs que você vai transformar carne em batata, batata em carne, os dois em lipídio vão engordar para caramba. O lipídio você pode transformar em alguns aminoácidos, não em todos, mas assim, o lipídio não dá para transformar em batata, não. Então aí vai ser tenso. Mas beleza, então eu apresentei para vocês o Krebs, eu devia ter uma foto do Krebs aqui, né? Mas, ou então, pelo menos da Universidade de Oxford, eu tenho onde eu falo de Northern Blot, eu tenho uma foto da Universidade de Oxford, depois eu ponho aqui para vocês. Então, eu falei aqui para vocês que o ciclo de Krebs faz as interconversões, e já falei também de uma outra função dele, aqui no caso do metabolismo de carboidratos, é que ele vai transformar os alimentos em CO2, tá bom? Beleza. Agora, vocês lembram que a gente estava interessado num dinheiro eletrônico. É claro que a gente quer o dinheiro vivo, cash, que é o ATP, né? Onde você consegue pagar por uma reação. Aí é o ATP mesmo, né? A energia está quimicamente guardada nele. Mas a gente também pode ter, e é isso que a gente quer nessa hora, a gente está interessado nos elétrons dessa comida aí, entendeu? Aí, beleza, steak à poivre. Alguém botou uma pimentinha brasileira aí, esse prato aí, não é francês, não. Beleza. Então, a gente viu que o NAD, ele pode pegar 2 elétrons e mais um próton e encaixar eles ali, né? Aqui, para quem gosta. O NAD+, ele tem uma carga positiva aqui. Carga positiva é falta de uma bolinha, tá? Está faltando um elétronzinho aqui para ele. Então, aqui tem 2 bolinhas, 2, né? Então, ele pode fazer uma ligação com si mesmo, pegar essa bolinha e fazer assim, pimba, esse cara vai ficar positivo. Então, essa bolinha vem para cá, pimba,
para neutralizar esse positivo, deixa esse positivo. Esse positivo, você coloca um pauzinho aqui, que são duas bolinhas, um elétron e outro elétron, e um H+, pronto, você tem aqui o NADH e você tem 2 elétrons a mais nessa molécula do que tem aqui, tá? Pode contar os pauzinhos que vai ter um pauzinho a mais aqui nessa molécula do que tinha lá. Igual eu mostrei para o lactato e o piruvato, a molécula reduzida tem mais elétrons, né? No caso, né, antes de vocês terem aula comigo, seria um pauzinho a mais, um pauzinho a 2 elétrons, né? Isso aí vocês já entenderam da aula passada, era só para recordar. E agora, nós vamos começar a degradar o piruvato por um caminho interessantíssimo, que é via ciclo de Krebs, e como eu falei para vocês, o piruvato ele vai soltar já um CO2. Dá para ver o CO2 aqui, ó, tá vendo? Você vai cortar aqui, vai dar um CO2 que está aqui, né? Nesse momento, você consegue incorporar uma coenzima A. Eu não tenho a foto dela aqui, mas é um trem que se liga aqui, e a coenzima A vai ficar grudada nessa parte da molécula que a gente vai chamar de acetil, né? É porque é radicalar, né? Acetil, né? Então, se eu tivesse uma seta ligada nesse A aqui, seria cetil-A, entendeu? Você transforma a seta em cetil. Acetil significa que é um acetato, ácido acético, né? Acetato transformado em radical. O radical do ácido acético é o acetil. Então, você fica com acetil-CoA, beleza, né? Reagiu aqui. Você soltou o CO2 aqui, e aí sobra 2 elétrons nessa reação. Quem que vai ficar com esses elétrons? Coenzima, né? O vocalista da nossa banda da aula passada ficou com a criança por um tempo, né? Que é o NADH, tá bom? Então, esse NADH aqui é o mais esquecido do metabolismo. Se eu pedir para vocês contar quantos NADH são produzidos por molécula de glicose, vocês vão esquecer esse, tá? Por causa de quê? Porque a conexão entre a via glicolítica e o ciclo de Krebs, entendeu? Então, a galera esquece isso aqui. Isso aqui já é feito na mitocôndria, e tá vendo? Ó, aqui eu tenho um desenho de ciclo de Krebs, ele começa pelo acetil-CoA, né? Então, aquele CO2 eu já não contei, e aquele NADH já não contei, entendeu? Então, assim, tem sempre que perceber que eu já roubei 2 elétrons do meu steak à poivre. Tá? Eles vieram do arroz, da carne ou da vagem? Sei lá, pô. Estamos em questão aqui. Tá? Então, aqui eu vou contar para vocês a história que eu contei. Qual a única diferença é que eu vou mostrar as fórmulas, e qual a única diferença é que eu vou mostrar onde está onde as enzimas estão se enchendo de elétrons. A ideia desse ciclo é produzir uma carga no seu cartão da BH Trans, entendeu? Você vai carregar o seu cartão da BH Trans ou o seu Visa Electron, né? Como queira. Então, nós vamos carregar o metabolismo de elétrons, tá bom? Então, como é que a gente faz? Já carregamos, já produzimos esse NADH aqui, tá? E agora, então, a gente vai pegar o acetil-CoA, né? O CoA vai sair de novo aqui, o mal entrou, saiu. O oxalacetato está aqui, plugou esses caras aqui, deu um cara com 6 carbonos, beleza. Não vou ficar chamando atenção para isso, né? Ele isomeriza pela enzima conitase, forma o isocitrato, está sem nome aqui, né? Citrato, isocitrato, e aqui, nesse lugar, tem uma oxidação do nossa comida que a gente comeu, e com a redução do NAD+ a NADH, né? Então, aqui eu já estou capturando mais elétrons da onde? Do steak à poivre, tá? Beleza. Tá, eu sei que vocês comeram foi macarrão com salsicha, mas beleza. Também tem elétrons, não tem problema nenhum. Os elétrons vieram parar aqui, tá? E aí, liberou mais um CO2, e eu já chamei a atenção do CO2. Então, tem essa molécula aqui, os nomes estão no amarelo clarinho, clarinho, clarinho. Nessa reação aqui, você vai colocar uma CoA de novo, é um entra e sai de CoA, né? E aqui, mais um NAD+, virando NADH, beleza? Então, ó o elétron aqui também carregando o meu BH trans aqui, tá? Meu cartão está carregado eletronicamente. Saiu mais um CO2, bacana. Agora aqui eu tenho que fazer uma pausa para contar para vocês
que dessa reação para cá, o que vai acontecer é a produção de um ATP, tá? O desenhista nosso aqui chamou de NTP porque, na verdade, a célula ela fica cheia de GDP, e aí o GDP se transforma em GTP. Mas quando um GTP com 3 encontra um ADP com 2, eles trocam o fosfato um para o outro sem perder energia. Então a gente costuma considerar que essa reação também cria um ATP, tá bom? Beleza? Então, aqui cria um ATP também, beleza? Aí, essa reação aqui, ela não vai criar NADH, mas ela vai criar uma coenzima chamada FADH2, tá? Eu vou mostrar esse FADH2 para vocês mais para frente, mas para nós funciona como um NADH meio fajuto, mas ele tem elétron também, entendeu? É uns eletropromocional no seu BH trans, é um troquinho que sobrou. Então, ele vale menos do que um NADH, mas também tem elétrons, tá? Também está reduzido aqui, também tem elétrons aqui. Aí vai dar o tal do fumarato, né? Vai hidratar, formando o malato, e aí o malato vai produzir o oxalacetato, que vai restaurar o oxalacetato original, e vai produzir mais um NADH, tá bom? Então, senhoras e senhores, olha só. Cada molécula de glicose produz 2 piruvato, tá? Esse cara aqui já produziu um NADH, tá? Né? Para chegar aqui, tá bom? Aí você vai, você tem um NADH no ciclo, 2 NADH no ciclo e 3 NADH no ciclo. Além disso, tem um FADH2 e um ATP, tá? Então, ó, aqui já está rolando o dinheiro eletrônico. Tem um ATP aqui, beleza. A glicólise produziu 2 ATPs de saldo, tá? Beleza. Mas então aqui a gente tem um monte de dinheiro eletrônico, tá? Por enquanto, vocês não aprenderam como é que aparece energia no formato de ATP. Cash ainda não. Vocês só tem dinheiro no banco, entendeu? Só dinheiro eletrônico. Comeu isso aqui, se encheu de dinheiro eletrônico, tá bom? Tem outro lugar que dá dinheiro eletrônico também, mas mais lá na frente que eu vou contar. Mas aqui é o centro da produção de dinheiro eletrônico, tá? Aonde esses dinheiro eletrônicos estão sendo produzidos, que eu falei, em que lugar ocorre o ciclo de Krebs? Em Oxford? Não, na mitocôndria, né? Na mitocôndria. O ciclo de Krebs já acontece dentro da mitocôndria, que são aqueles serzinhos que a gente tem dentro da gente, que tem DNA, tem ribossomo, tem vida própria, entendeu? Pode ser que você torça para um time, a sua mitocôndria torce para outro, entendeu? Pode acontecer, né? Por que não? A mitocôndria está lá, e ela está lá, então, se enchendo de elétrons, tá bom? Você comeu, e quem fica com os elétrons é a mitocôndria. Alguma coisa ela vai ter que te dar de volta, né? Ela vai ter que pagar o aluguel, né? E vai pagar o aluguel em cash, vocês vão ver. Bom, acho que eu contei a história do Krebs, para que ele serve? Para a gente se entupir de elétrons nas coenzimas. Nossa, esse aqui também é o mesmo ciclo de Krebs, só que é uma pergunta curiosa, todo livro de bioquímica faz, eu vou mostrar para vocês. O oxalacetato ele tem 4 carbonos, o acetil-CoA, aqui está o oxalacetato, tem 4 carbonos, tá? A coenzima A tem 2 carbonos, tá bom? Então, na hora que o piruvato, aqui está o piruvato, ó, tá vendo? Esse aqui é o CO2 que sai, a coenzima A vai grudar exatamente aqui. Esse CO2 saiu daqui, beleza, você está com 2 carbonos. O cara fez a curiosidade de pintar de laranja, o experimento foi feito com radioatividade, com carbono radioativo, só para vocês saberem se são esses 2 que vão virar CO2? Não são, tá? Mas o balanço líquido vai ser, entra 2, junta com 4, vira 4 no final, tá bom? Mas isso é só para vocês seguirem os carbonos. Os carbonos laranja vieram diretamente da glicólise, estão aqui, grudados aqui, e esses azuis estão grudados aqui, assim, e tal. Só para vocês seguirem qual carbono é qual. Os laranja que nos interessa. Beleza, então esse cara isomerizou, né? Virou esse cara aqui, tá? A hidroxila caiu para cá, né? Então, você tem os 2 caras aqui. O primeiro CO2 que sai é azul, tá? É esse CO2 aqui que sai, ele é azul, esse cara aqui, ó, tá?
Esse cara aqui é um azul. Saiu um azul, não saiu um laranja. Ih, meu Deus, mas vai dar certo essa conta? Aí você tem aqui 2 laranjas com azul. O segundo cara que sai também é azul, tá? Mas de onde esses azul apareceram? De vidas passadas, entendeu? Porque isso aqui está ciclando, ele começa aqui, depois ele vai para lá. Então, beleza. Aí depois os 2 laranjas ainda continuam aqui, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Então, esses caras, eles terminam como 2 laranjas, entendeu? Só que um está aqui, você sabe que já vai sair, e o outro vai sair só mais tarde, quando ele cair para cá, entendeu? Então, assim, não é o carbono que entra que sai, mas o balanço líquido é assim. Você sempre começa com 6, termina com 4. Começa com 6, começa com 4. Agora, muito bem, vamos fazer uma conta. Se eu tiver exatamente 516 moléculas de acetil-CoA, tá? Elas vão todas entrar no ciclo de Krebs e rodar no ciclo de Krebs e vão todas se transformar em CO2, tá? Tá entendido? O acetil-CoA entra, né? Reage com oxalacetato e aí depois o ciclo vira e aí só tem o oxalacetato no final. Dois carbonos entraram, 2 saíram. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho 516 moléculas de acetil-CoA. Muito bem. Quantas moléculas de oxalacetato eu preciso para conseguir degradar totalmente as 516 moléculas de acetil-CoA? Pergunta. Quantas? A estequiometria é 1 para 1. 516? Alguém tem alguma sugestão diferente? Eu falaria metade. Metade também uma resposta. Alguém tem mais alguma resposta? Lembre-se que é um ciclo. Aí você falou do ciclo, talvez uma, só que aí eu fiquei perdido. Uma molécula, muito bem. A princípio, uma única molécula é capaz de oxidar todas as 516 moléculas de acetil-CoA, porque ela vai ser regenerada, né? Regenerada. Exatamente. Uma única molécula, porque é um ciclo, ele não vai precisar ter uma estequiometria de 1 para 1 com tudo que você comeu. Ele vai estar lá, na concentração dele, ele vai rodar. É claro que tem que ter algumas moléculas, não só uma, né? Porque senão vai demorar muito, mas você não precisa ter estequiometria de 1 para 1, claro que não. Você vai comer aquele monte de comida, Lembrar que o ela é seu o ciclo vai estar catalisador, lá né? ciclando. É Oi? o catalisador e vai ser regenerado, então. Não é nem catalisador, nem coenzima. Você pode chamar ele de reagente mesmo, mas ele é regenerado sim, tá? Mas não usa catalisador. O catalisador é uma coisa química que funciona dentro do sítio ativo da enzima, tá? Um cofator, né? As enzimas são catalisadores, né? Para as reações ocorrerem e tal. Mas, assim, tem que lembrar que ele vai ser reciclado, né? Muito bem. Professor, tem outra pergunta. Quando a gente come, né? Você falou que a glicose que vai originar o piruvato é proveniente da comida. Quando a gente come, pode ter outros tipos de monossacarídeos. O ciclo de Krebs, ele é só para glicose ou ele se aplica a frutose, outros monossacarídeos? Tá bom. Quando a gente ensina primeiro com a glicose, tá? Mas a sua pergunta eu já respondo desde já. Esses outros açúcares entram em outros lugares da via glicolítica, tá bom? Esses outros monossacarídeos, eles entram mais na frente ali. Eles quase no mesmo lugar onde entra a glicose, lá naquela parte que está descendo ali do lado esquerdo, eles conseguem entrar por ali, tá bom? Então, basicamente, esses açúcares entram pela via glicolítica. Em outras palavras, eles vão chegar no piruvato igualzinho, tá? Tá bom? Mas eu mostro para vocês depois, tá? Eu mostro para vocês frutose, essas coisas tudo, tá? Legal? Eles vão entrar pela via glicolítica, então. Joia. Chegou no piruvato chegou na acetil-CoA, rodou, e aí vocês falaram que um único
serve, né? E aqui eu tenho uma foto do famoso, a situação no baile da terceira idade, tá? Eu virei sexagenário já, tenho 60 anos, daqui a pouco eu vou começar a ir nos bailes da terceira idade, né? E já vou preparado. Se bem que isso aconteceu comigo lá nos churrascos que a gente fazia no ICB para dançar forró também. Tinha dois que dançavam. Era o Adriano, do Recife, que dançava pra caramba, e tinha fila para dançar com ele. O que as mulheres iam fazer enquanto não conseguia dançar com o Adriano? Dançava comigo, né? Aí os dois que dançavam mais lá. Então, o baile da terceira idade é assim, ó. Pode reparar, um velhinho só no baile da terceira idade, representando o nosso único oxalacetato, e as 516 garotinhas ali. Eu já tenho que chamar de garotinha, né? Tenho que me preparar para essa situação. As gatinhas ali, essa loira aqui, acho que até dava, hein? Então, beleza. Mas a mais animada é a primeirona aqui, com certeza. Essa daí tem que dançar com ela, essa daí deve bailar pra caramba. Então, como é que esse senhorzinho vai fazer para dar conta de todas as mocinhas lá do baile da terceira idade? E para a situação dele piorar, então, acabou de chegar lá no baile diretamente um ônibus vindo de Monte Sião. Monte Sião é uma cidade no sul de Minas que vende muita blusa de tricô, de fios, assim, né? Muito barato, inclusive. R$ 8 cada blusa, maravilhosa. Aí chegou esse ônibus, cheio de quê? De velhinha também, de senhorinhas, né? Cheio de senhorinhas vindo de Monte Sião. Aí a situação ficou doida lá para ele, lá ele não ia aguentar. Então, assim, elas estão tudo lá querendo dançar, né? Tudo querendo dançar, tudo querendo dançar. Então, o que ele fez? Ele pegou o celular dele, que pena que o celular está lá no laboratório. Eu tenho um celular tijolo lá no laboratório, não sei se ele aparece aqui, não. E aí ele pega o celular dele lá e liga assim: João, pega o seu Galaxy aí, passa lá no bar e traz a rapaziada toda para cá, porque aqui tá cheio de gatinha, tá? Então ele pede um socorro, ele pede um preenchimento, um apoio, né? Uma reação de apoio. Isso aí em grego arcaico se chama reação anaplerótica. Numa situação dessas, onde você está com excesso de acetil-CoA, né, que são as velhinhas para dançar, as senhorinhas para dançar, em vez do piruvato dar acetil-CoA, existe um caminho alternativo, que é o caminho representado pelo nosso Galaxy, é que uma parte do piruvato pode ser transformada em oxalacetato. A célula tem uma alternativa de colocar um CO2 numa molécula de 3 carbonos e formar a molécula de 4. Tá? Então, isso aqui é uma reação de socorro, né? Uma reação de apoio, de anaplerótica, significa de preenchimento. Estava faltando o velhinho, é uma reação anaplerótica, ela preenche o metabolismo de oxalacetatos, tá? Então, você tem, então, pode ser um, que vocês responderam lá, né, nesse slide aqui, mas tem uma reação anaplerótica que transforma o piruvato em oxalacetato, justamente para socorrer essa demanda aqui, né? Então, piruvato vira oxalacetato, reação anaplerótica. Tem contado essa história aí para vocês, né? Então, agora eu volto naquele meu slide. O caminho principal é de piruvato para acetil-CoA, tá? É o caminho principal. Mas o próprio metabolismo se autorregula, porque se você tiver muito acetil-CoA, aquela enzima começa a funcionar. E a enzima que transforma piruvato em acetil-CoA se desliga, e a enzima que transforma piruvato em oxalacetato se liga. Vocês viram isso de enzima, como chama? Uma enzima que tem um outro sítio que, quando alguma coisa liga lá, você muda a função dela, ou ela é ativada ou ela é reprimida? Tiveram com o tio Lucas aí umas enzimas que são moduladas por um outro reagente que gruda nela, assim, alguma coisa gruda em outro sítio dela.
a gente chama de enzima alostérica. O tio Lucas falou de enzimas alostéricas? Falou? Então, a enzima alostérica é tipo assim, não posso sair com você no sábado à noite porque eu tenho que estudar bioquímica para o curso da pós, como o Miguel falou, vai ter prova, tá? Então, beleza. Então, não é que a pessoa não pode sair com você porque o sítio ativo dela vai estar ocupado por outra, entendeu? Não é para ter ciúmes. Na verdade, é uma outra razão que impede que ela possa sair com você, entendeu? Então, isso aí a gente chama de sítio alostérico, que é um sítio que não é o catalítico, mas quando alguma coisa se liga no sítio alostérico, ela muda de conformação e ou ela melhora a catálise, tem isso, ou ela atrapalha a catálise. Aqui, no caso, a enzima que transforma piruvato em acetil-CoA, ela é inibida, sabe por quem? Sabe por quem? Sabe por quem? Pelo próprio acetil-CoA. Se tiver muito acetil-CoA, ele gruda na enzima aqui e fala assim, não, enzima, eu não. Então, essa enzima não funciona. E a própria acetil-CoA gruda aqui e ativa isso, entendeu? A própria acetil-CoA faz o peso entre se vai funcionar essa reação ou essa. Se ela tiver em muito excesso, ela liga aqui, né, e liga aqui. Essa enzima com ela ligada piora e essa enzima com ela ligada melhora, entendeu? É um alosterismo que o próprio acetil-CoA faz aqui. Tem regulação em tudo quanto é lugar, mas na minha conversa com vocês eu não tenho tempo para fazer isso não, tá? Mas no livro lá tem as regulações de como que o metabolismo se autorregula. Muito bem. Olha, acho que é para falar da gordurinha, né? Essa gordurinha, eu falei para vocês na primeira aula que a única gordura que me interessa no metabolismo são os triacilgliceróis, né? Os triglicérides, tá bom? É ele que está aí, tá? E eu expliquei por que ela é sólida, né? Porque as perninhas não têm duplas ligações, então as moléculas se juntam e elas estão sólidas, porque se fosse uma plantinha, ia ser líquido, né? Ia ser óleo, tá? Mas é a mesma coisa, triglicérides no formato de óleo ou de banha, né, que vocês estão vendo aqui, são os ácidos graxos. Os ácidos graxos, então, principal coisa que eles vão dar é acetil-CoA, tá bom? Então, acetil-CoA é o produto da banha, tá? Comeu essa gordurinha aí, vai virar acetil-CoA. E se você comer muita gordura, sabe o que vai acontecer? Você vai precisar de um carboidrato. Cara, eu já ensinei isso, vocês sabem, ó. Se eu tiver muita gordura, o caminho da gordura é o acetil-CoA, são as velhinhas, tá? Então, se eu tiver comido muita gordura, é bom eu comer um pouquinho de açúcar, né? De carboidrato. Então, é bom eu comer um arrozinho, é bom eu comer um pãozinho, para eu poder degradar esse monte de gordura que eu comi, entendeu? Então, as gorduras, como diz o nosso professor Enio, emérito professor lá do ICB, quem quiser perder peso, pode ir nele, que ele é muito bom. Professor Enio Garcia, ele está aposentado, mas ainda clinica, pode fazer regiminho lá, é muito bom. Professor Enio dizia, as gorduras são queimadas na chama dos carboidratos. Ele estava explicando reação anaplerótica para vocês, né? Porque você comeu a gordura, você tem que ter um pouquinho de carboidrato para o carboidrato poder fazer isso. Aí o seu Krebs vai fazer isso rapidamente, e você vai conseguir degradar essa gordura aí, entendeu? Isso daí. Então, as gorduras queimam na chama dos carboidratos, professor Enio. Pai da professora Leda, vocês conhecem lá da Bioquímica. Acabou. Muito bem. Então, vamos compartilhar a outra aula, que eu vou ter que começar nessa aula e terminar na outra, né? Porque eu costumo dar o ciclo de Krebs um pouquinho mais rápido que a galera. Então, vamos para a fosforilação oxidativa. Alguma dúvida sobre o meu lindo ciclo de Krebs? A minha Raul Soares da célula? Eu tenho uma dúvida. Ele sempre vai fazer o ciclo completo? Eu imagino que não, porque ele pode se transformar nos, né? Nessa altura do campeonato,
ele vai fazer o ciclo completo sim, tá bom? Mas nós vamos estudar o jejum com várias particularidades, né? Dos homens aqui, quantos são casados ou moram junto com alguém aqui? Vocês vão aprender cada coisa interessantíssima nesse curso aqui. Quem que é casado? Você é casado? Mora com alguma moça? Eu sou Maurício, eu sou. Ninguém é. Maurício é casado, isso, mora com a moça lá. Maurício, tá esfriando, tá? Uma noite de frio, agora em julho, você levanta da cama e você vai para a cozinha, assim, pisando só no calcanhar de tão gelado que tá o chão da cozinha, e você vai lá fazer um sanduíche, tá? Porque deu uma fominha e tal. Quantos sanduíches você faz, Maurício? Professor, atualmente, pelo frio, acho que eu não vou não, viu? Não, mas assim, dá aquela fominha, a janta foi uma saladinha, você tem que fazer um sanduíche, você já foi, você está lá na cozinha, Então, acho que eu né? vou fazer um sanduíche bem grande para me dar bastante energia e eu também não ter que voltar lá tão cedo. Maurício, você faz dois, Maurício, dois, porque você vai falar assim, eu vou fazer um sanduíche, amor, você quer? Ela vai falar o quê? Não. Só que quando você chegar com o sanduíche, ela fala, que sanduíche bonito, dá para mim, entendeu? Aí você já tem um atrás, entendeu? Já tem um nas costas aqui. Você faz dois sanduíches, Maurício. Pode Entendi. experimentar hoje. Fala assim, vou fazer um sanduíche, você quer? Ela vai falar o quê? Não. Só que quando você voltar com o sanduíche, pode voltar com dois. Tenho certeza que ela sempre quer o seu sanduíche. Então, assim, vocês vão aprender isso daí na aula que eu vou falar, que o ciclo de Krebs do fígado some. Ciclo de Krebs some, né? A pergunta foi sobre o ciclo de Krebs. Durante o jejum, o seu fígado não tem ciclo de Krebs, tá? Então, foi para antecipar. Mas eu vou falar dessa parte aí do jejum, e essa parte aí vai nos contar sobre... Vocês estão vendo steak à poivre de novo aqui, né? Peraí, eu compartilhei a coisa errada? Não, não. É só o começo que é igual. O steak é poivre, os elétrons que eu queria, os elétrons vieram parar no NADH, eu não dei ênfase, mas isso foi dentro dos midichlorians. Aqui estão os midichlorians. Eu tenho que tentar seguir com vocês a membrana interna, né? Aqui chama matriz, né? Matriz é um suquinho verde, quando você pisa no inseto, ele sai, você vai, né? É a matriz, né? Que é o líquidozinho, tá? Da mitocôndria, né? Mitocôndria. Aqui tem a membrana interna, ela tem invaginações lindíssimas, ó. Nem toda mitocôndria é tão bonita, né? Mas quando os caras vão fazer livro, tira uma foto maravilhosa. A membrana interna, e eu quero que vocês entendam que para nós aqui na bioquímica, só a membrana interna é que conta, porque a externa, ela é muito porosa, tá? Ela tem muitos poros, então assim, a gente nem olha para a externa. A externa é essa capinha aqui que envolve, né? Muito bem. E tem o espaço intermembrana, né? Que dá para ver essa microscopia eletrônica de uma mitocôndria. Eu vou falar da matriz, vou falar da membrana interna e do espaço intramembrana. Às vezes eu vou me referir como espaço intramembrana como a parte externa da mitocôndria, porque aqui é tudo muito, muito porosa essa membrana externa, né? O que importa para mim é a membrana interna, né? Muito bem. Senhoras e senhores, resumindo, dando o maior spoiler do mundo para essas duas aulas aqui, eu pergunto, você tem uma panela lá, né? Aí a panela, sei lá, você deixou o macarrão queimar, alguma coisa, tem umas comidas lá meio que grudada na panela, queimado. Como é que você faz para limpar uma panela, hein? O que você joga para ajudar na limpeza, assim, para tirar as coisas que ficam grudadas na panela? Detergente? Detergente às vezes não funciona sozinho, precisa de alguma coisa para ajudar. Alguém usa alguma coisa que tem Água na quente. cozinha? Água quente, deu uma boa ideia. Temperatura. Temperatura é uma coisa boa para soltar coisa, né? Alguém tem alguma outra ideia de jogar alguma coisa para soltar? Uma frutinha assim, alguma coisa? Alguém já Uma limpou a... espátula de madeira? Não, limão. Pode ser difícil. Limão é uma, né? Limão é bom. Limão é bom porque o ácido acaba soltando as coisas, né? Então,
a minha próxima aula agora, as minhas duas próximas, eu vou começar agora e terminar na próxima, elas são aulas bem complicadas, porque eu vou mostrar as moléculas, né? Estou aqui dando aula de biologia molecular e bioquímica, vou ter que mostrar as moléculas. Mas, basicamente, quando a gente olha para aquele prato de comida e a gente quer os elétrons dele, tá? Esses elétrons a gente quer mesmo, para poder gerar um pouco de ácido, para poder fazer uma limpezinha que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Para descolar uma coisa, tá? Então, vocês estão vendo esse próton aqui, ó? Esse próton aqui, né? Então, na hora que eu estou olhando para o prato de comida, eu vou querer elétrons, beleza, beleza. Só que esses elétrons, na mitocôndria, eles vão servir para bombear o próton da matriz para fora da membrana interna, tá? Vamos supor que aqui é o espaço intramembranas que a gente falou, né? Esse espaço intramembranas. Mas essa membrana interna aqui é que é a chave do nosso segredo. O prato de comida tinha comida lá? Tinha. Por enquanto, a gente só sabe comer glicose, né? De glicose é piruvato. Claro que eu já mostrei lá que o ácido graxo vai virar acetil-CoA, que as proteínas podem virar acetil-CoA e piruvato. Já mostrei um pouquinho lá. Mas, por enquanto, a gente só sabe comer glicose. A glicose entrou dentro da mitocôndria e carregou seu cartão da BH Trans, né? Você tem elétrons pra caramba. A minha aula agora, primeira parte da aula, vai ser mostrar como que os elétrons fazem para passar por aqui, ó, tá? E bombear próton para fora da matriz da mitocôndria. Eu vou chamar para fora da mitocôndria, tá? Aqui é a membrana interna, eu vou chamar para fora, aqui é o espaço intermembranas, né? Então, a matriz, espaço intramembranas, membrana interna. Então, é para isso que você queria aqueles NADH, entendeu? Eu vou contar para que os NADH funcionam. Para quê? Tem uma maquininha aqui que é elétrica, eu preciso de elétrons, tá? Então, eu preciso de elétrons para quê? Para que eu queria aqueles elétrons, meu Deus do céu? Eu queria para jogar ácido para fora, tá? Ácido para fora, beleza. Para que eu quero encher de prótons aqui no espaço intramembrana? Para quê? Simplesmente para ele poder voltar por dentro de uma estrutura biológica maravilhosa, tá? O próton entra, ele faz esse rotor rodar, que é assim, ó, zoom, 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 zoom. Essa parte aqui, ela nesse desenho não está muito bom, porque tem uma parte aqui que fica amassando essas orelhas aqui, tem 3 orelhas, uma para lá, uma para lá, uma para cá. O ADP entra dentro aqui e por um apertamento, a molécula aperta esses dois um contra o outro, né? Então, no que eles entram aqui, a molécula aperta eles de tal maneira, que eles ficam tão pertinho, eles falam assim, por que a gente não reage, né? A gente já está aqui tão pertinho, eles reagem. Só que não existe máquina absoluta, né? Moto contínuo, não tem jeito. Se eles foram apertados por uma espécie de ratoeira, né? Que os pressionou eles aqui, você vai ter que gastar energia para poder tirar o ATP de lá de dentro, tá? Criar o ATP foi fácil, porque essa enzima, ela gruda eles de um jeito que catalisa o estado de transição, forma ATP aqui de boa. O grande problema é como que eu tiro o ATP de lá de dentro, tá? Esse é o problema enzimático, não é fabricar ATP, mas é tirar o ATP de lá de dentro. Para tirar o ATP de lá de dentro, eu preciso rodar isso aqui e espremer aqui para o ATP sair. Basicamente, eu dei um spoiler da aula de hoje, tá? Então, para eu poder tirar o ATP de lá de dentro, eu preciso de que alguém rode isso aqui. Eu posso rodar isso com eletricidade? Poderia estar matando, poderia estar roubando, ou poderia estar rodando isso aqui com eletricidade, mas não é com eletricidade, é com próton, é com o limão que limpa a panela que eu consigo tirar esse ATP de lá dentro, tá? Esse próton entrando. É maravilhoso esse mecanismo aqui, desse cara aqui. Isso aqui é a ATP sintase, que vai sintetizar ATP, vou contar a história dela, por que a mitocôndria sintetiza o ATP, é uma mágica biológica feita por esse sistema maravilhoso, tá?
E como que isso aqui funciona? Com próton. Mas como que eu consigo os prótons? Jogando próton para fora. Tá? E como que eu jogo os prótons para fora? Aí eu tenho que contar toda uma história para vocês entenderem como que eu bombeio prótons para fora, tá? Legal? É uma história aqui que conta como que os elétrons bombeiam esses prótons para fora. Quem descobriu isso, que joga o próton para fora e ele entra por aqui, foi um cientista muito novo chamado Mitchell. Era bem novinho, recém-formado, Mitchell. E tinha um grande cientista conhecido de vocês que não concordava com isso, que é o Leninger. O Leninger botou todos os estudantes dele para trabalhar para provar que o Mitchell estava errado. Porque teve uma grande disputa, né? O Mitchell falando que era assim e o Leninger falando, imagina, o que é isso? Não é. Aí o Leninger botou tanto estudante para trabalhar com isso que ele acabou provando que o Mitchell estava certo e o Mitchell e o Leninger completam o cenário e ambos ganham o prêmio Nobel por causa dessa descoberta aqui. Mas começou com uma rivalidade. O Leninger tentando ferrar o cientista novinho que tinha proposto essa teoria aqui. Olha, eu dei o spoil, vocês podiam já ir para casa, mas vocês já estão em casa, então como vocês já estão em casa, eu vou contar a história do limão que tira o ATP de dentro daquela estrutura lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Acho que essa imagem é muito carregada, não está indo? Agora foi. Essa aqui é uma outra figura, basicamente a mesma ideia, desenhada pelo desenhista do Biologia Molecular da Célula, o DCell, que é um livro bom para vocês terem, viu? É um livro que, claro que tem também em PDF, eu até tenho, mas eu não posso distribuir, mas vocês podem. Tem torrent por aí. Então tá aqui, né? Os elétrons da comida, que eu falei tanto dos elétrons que fica na coenzima, eles vão passar nessa maquininha elétron e olha onde eles vão parar, eles vão parar no oxigênio, tá? Então os elétrons têm que sair do NADH e parar no oxigênio. Daqui a pouco vocês vão ver que o oxigênio vai virar água. O oxigênio que você respira. Miguel, o oxigênio que eu respiro, ele não é para nós, então? Não sou eu que respiro, eu sou atleticano. As minhas mitocôndrias são cruzeirenses. Então, quando eu respiro, são elas que estão lá, zero, 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 usando o oxigênio, são, tá? Você não respira para si, você respira para suas mitocôndrias, tá? Elas têm DNA, elas têm ribossomo, elas são cruzeirenses, você é atleticano, elas estão lá, zero, zero, e você respirando para elas, entendeu? Porque as mitocôndrias vêm da sua mãe, né? Se a sua mãe era cruzeirense, você ganhou a mitocôndria no óvulo, a sua mitocôndria é cruzeirense, sacou? Então, o NADH serve para isso aqui, para bombear os prótons para fora. Eu vou explicar direitinho, mas é muito importante que vocês entendam só esse slide da aula de hoje, o resto não precisa não. E depois, os prótons vão voltar por dentro da ATP sintetase, né, para poder fazer esse mecanismo rodar e o ADP virar ATP, tá bom? É muito importante eu falar para vocês que o ADP mais o pirofosfato mais a mordida da enzima é uma reação espontânea, tá? Eu acho que eu estou com... Meu mouse está meio esquisito, mas vocês estão no mesmo slide que eu, né? Beleza. Então, agora vamos aos detalhes só da primeira parte, tá? O oxigênio virando água, tá bom? A primeira parte é a parte da esquerda, aonde os elétrons que eu consegui comendo aquele prato de comida, eles vão movimentar uma máquina elétrica na membrana interna da mitocôndria e eles vão passar de um lugar para outro, né? Eu morei nos Estados Unidos, em New Jersey, e acontecia isso comigo tanto no frio, porque tinha muito aquecedor, né, nos prédios, quanto no calor, porque tinha muito ar-condicionado. A gente compra uns calçados aqui de solado de borracha, né, Dockside e tal.
Aí vai andar lá nos Estados Unidos. Primeiro dia que eu fui trabalhar lá no Instituto Roche de Biologia Molecular, eu falei para a secretária, precisa consertar o elevador, porque está dando choque. Aí eles olharam para o meu calçado e falaram, seu calçado é solo de borracha, né? Isso aí é estática, que nos Estados Unidos tem um monte de estática, né? Eu era casado lá e eu trabalhava num andar diferente, então quando eu ia beijar na boca, saía uma faísca entre uma pessoa e a outra, né? Então eu tenho o costume até hoje de segurar na bochecha primeiro para depois beijar, porque dá um choquinho aqui. E quando a gente chegava em casa, tinha uma fechadura do apartamento, né? Lá fora, tudo bem, você empurrava a porta, mas quando ia entrar em casa, tinha uma fechadura de cobre. E vocês acreditam que a gente tirava para o ímpar para ver quem que ia abrir? Ou então era assim: ontem foi eu que abri, hoje é você. Quem ia botar a mão na fechadura ia tomar um puta choque. Então a gente tirava para o ímpar quando a gente esquecia, ou senão era um dia um, outro dia outro. Né? E a Mônica desenvolveu uma técnica que ela dava uma unhada, assim, dava uma dedada com a unha na fechadura. Doía a unha, mas pelo menos não era o choque, né? Porque a descarga acontecia rapidamente e tal. Então a gente tinha essas técnicas para lidar com o quê? Com a energia passando de um lugar para o outro, tá? Então, assim, a eletricidade, ela sempre passa de um lugar para um outro, né? Ela sempre vai na direção de um gradiente. Esses compostos que eu vou apresentar para vocês, nem sei se eu vou apresentar um gráfico de energia deles e tal, mas tem um gradiente. O elétron, quando ele está no NADH, ele tem uma energia enorme, tá? Quando ele passa para o primeiro composto, ele vai perdendo energia para o segundo, entendeu? Então, ele está caminhando de um estado altamente energético até chegar num outro lugar. E como é que ele vai caminhar aí? Alguém tem que aceitar os elétrons, entendeu? Como é que você faz para a mitocôndria, coitada, ter algum jeito dela aceitar os elétrons? Você fala assim, calma aí, mitocôndria, eu vou te socorrer. Você respira, entendeu? Esses elétrons, eles saem do NADH e vão parar no oxigênio, tá? O resto não importa, mas olha o NADH aqui, ó, com os elétrons aqui, tá? O NADH entrega os elétrons para esse gordão aqui e ele vira NAD+, então ele entregou elétrons. Eles vão fazer todo esse caminho aqui e eles vão chegar no oxigênio e virar água, tá? Então é isso que eu vou contar agora para você, mas já contei. E é uma coisa que eu já contei, assim, né? Que nesse caminho do NADH até o oxigênio, eles vão bombear próton para fora, tá? Então é isso aqui, ó. Essas máquinas são máquinas bombeadoras de próton. Muito bem, apresento para vocês um complexo chamado NADH desidrogenase, complexo da NADH desidrogenase, porque ela desidrogeniza o NADH e pega os elétrons. Quando esses elétrons passam para essa molécula chamada ubiquinona, ocorre a saída de um próton para fora. Os elétrons estão agora na ubiquinona, não vai perder. A ubiquinona passa para esse complexo chamado citocromo BC1 complexo, né? Que é o complexo 3. Por que eu não tenho 2 aqui? Eu vou falar do 2 depois. Que complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Esse aqui é o complexo 3. Ele também passa os elétrons por intermédio dele e bombeia próton para fora. Beleza. E aí, esse cara aqui passa para o citocromo C, tá? Citocromo C, que está aqui, um intermediáriozinho igual ubiquinona. E esse citocromo C está com os elétrons, ele passa os elétrons para o complexo 4, né? O complexo 4, ele passa os elétrons do oxigênio para virar água e bombeia mais um próton também, tá bom? Então, do NADH até o oxigênio, eu fiz aquela função de bombeamento de prótons, tá? Vamos dar alguns detalhes desse complexo, para vocês não ficarem assim na curiosidade, né? Isso é tudo muito bem estudado. Aqui eu estou com a fórmula da ubiquinona. A ubiquinona ela tem uma cauda de 10 repetições de um pedaço que só tem carbono e hidrogênio. Isso aqui é muito apolar, tá? Apolar. Uma molécula apolar, ela não tem carga localizada, então ela fica bem com lipídios, né? Ela fica enfiada na membrana. Essa coenzima aqui não está muito bem desenhada, ela fica aqui na superfície, né? E essa cauda de 10 cavalinhos, isso aqui parece um cavalinho,
fica enfiada na membrana. É igual, tipo assim, um garçom em axé, né? Ele tá com aquela bandeja com 2 cervejas aqui em cima, e aí ele vai andando na multidão, né? Assim, ele está imerso naquela multidão, com a cerveja para cima, vai lá, entrega uma cerveja para uma cerveja para outra, volta com a bandeja assim em cima, né? A bandeja é essa molécula aqui, que tem um oxigênio para cá e um oxigênio para cá. É uma molécula famosa na química chamada quinona, mas não importa isso. Aqui que vai acontecer, os elétrons vão entrar. Isso aqui é uma cauda enfiada na membrana. Por que não apresentar o biquinona para vocês, né? Vamos lá. E aqui está o citocromo C. O citocromo C é um citocromo, tem um grupo M, é uma estrutura típica da hemoglobina, de várias moléculas, e aqui tem uma molécula de ferro aqui coordenada, e então esse citocromo C aqui vai receber o oxigênio e tal, vocês vão ver depois. O mecanismo molecular da biquinona, aqui está aquela cauda que é o garçom, né, enfiado na multidão, a bandeja está aqui, né, e essa aqui é detalhe, né, onde vai a quinona vai ficar desse jeito aqui, né, a parte da quinona vai se modificar e ela vai receber um elétron, depois outro elétron e vai ficar com os 2 elétrons aqui. E ela vai passar para frente. O citocromo ele tem ligações covalentes na proteína aqui, né? E tem esse cara aqui que vai ficar coordenado ao oxigênio. Então, aqui está o que eu prometi para vocês, né, que é energia livre, e aqui está o desenhinho, mas você consegue ver que a energia livre do NADH é uma, depois você passa os elétrons para esse complexo que tem essa energia aqui, depois passa para a hidroquinona que tem essa energia aqui, depois passa para esse complexo, entendeu? O elétron está fazendo um caminho sempre do estado mais energético para o estado menos energético e vai parar ou na minha mão ou na da Mônica, depende de quem perdeu um par ou ímpar, para tocar na maçaneta e dar um choque eletrostático ali, né? Então, o oxigênio vira água, tá? Então, assim, respirou oxigênio, ele vai para as suas mitocôndrias. Elas, eba, 0, 0. E aí, elas transformam o oxigênio em água, tá? E aí, para ter o oxigênio virando água, significa que teve um percurso de elétrons na membrana da mitocôndria. Esses elétrons vieram da onde? Do NADH. E o do NADH foi formado da onde? No ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs aconteceu o quê? O piruvato virou CO2. Tá? Então, assim, CO2 é uma coisa, oxigênio é outra. O oxigênio, então, vira água. E não é para nós que a gente respira, é para esses pequenos seres que existem dentro da gente. Acho que agora a gente conta como é que é feito, né? Um complexo coloca um próton para fora, o outro para fora, outro para fora, o oxigênio vira água, né? E quando os prótons voltam, eles vão passar por dentro dessa molécula e vão participar da síntese do ATP, tá? Alô, Gê, é basicamente isso, né? Alguma pergunta sobre o nosso NADH entregando elétrons para virar água aqui? Não, né? Beleza, né? Eu vou fazer um comentário aqui que não é da minha parte do curso. Quando nós temos uma química aqui, né? Essa redução do oxigênio à água é quadrieletrônica, 4 elétrons, tá? 4 elétrons. Pode buscar nos reinos da química uma reação onde você consegue reduzir uma molécula com 4 elétrons num único passo, tá? Então, fazer um porém aqui, que eu não sei se o pessoal que vem depois de mim vai contar. Quando o oxigênio vira água, ele está coordenado naquele ferro e mais uma outra molécula de cobre do outro lado. Ele não sai de lá enquanto ele não virar água. Ele está preso numa armadilha entre ferro e cobre. Tá? Então, ele recebe 4 elétrons e vira água. É um milagre da biologia. Você não consegue isso com um catalisador químico, de jeito nenhum. Tá? Uma redução quadrieletrônica no único passo.
E só que o que acontece? 5% das vezes, né, dá errado, tá? 5% das vezes o oxigênio não vira água. Sai de lá de dentro um intermediário, que pode ser superóxido ou vamos chamar superóxido, né? É um produto intermediário que não é a água ainda, é o superóxido. E o superóxido se transforma em peróxido de hidrogênio, H2O2, o qual pode se transformar em radical hidroxila quando ele reagir com ferro e quebra o DNA, tá? Então, nós mesmos, enquanto estamos respirando para as nossas amiguinhas mitocôndrias, tá? Ela, em 5% das vezes, não transforma o oxigênio em água, transforma o oxigênio em espécie ativa de oxigênio. O superóxido que ela gera lá vira peróxido de hidrogênio, H2O2. Ele navega até o seu DNA, encontra um ferro que a gente tem perto da cromatina, gera o radical hidroxila e faz mutações no seu DNA. Entendeu? Então, você mesmo, no que você está respirando, você está causando lesão no seu DNA. E também lesões nos lipídios da parede, também em outros lugares, não só no DNA é o mais grave, mas também nos outros lipídios, e causando envelhecimento e lesões, tá? Então, respirar é perigoso, tá bom? Então, em 5% das vezes, você vai lesar o DNA nesse mecanismo aí, nessa hora de transformar o oxigênio em água, tá? Mas é o preço que nós pagamos para ter esses prótons, e agora nós vamos estudar como é que esses prótons voltam para dentro da mitocôndria e que coisa mais maluca é essa enzima aqui. Eu tenho que dividir ela em 3 partes. Essa parte aqui é um rotor. O próton vai entrar... Vocês estão vendo que tem vários pedacinhos aqui, né? Tem um bolo de chocolate que o pessoal cola uns... O que é que cola? Não é bis, é um Kit Kat. Kit Kat. Isso, exatamente. Isso aqui é um bolo com Kit Kat, mais ou menos, né? Os Kit Kats estão aqui. Quando eu mostrar melhor como é que ela faz para rodar, vocês vão ver que louco que é. O próton entra por aqui, passa para esse Kit Kat aqui. Quando ele passa para esse Kit Kat, eles mudam de configuração de tal maneira que faz rodar. Ela faz assim, vai para cá, entendeu? Uma catraca. Então, o próton entra... O próton... Cadê? Cliquei no mouse errado. O próton entra por aqui, passa para cá, para cá, para cá, para cá, até que ele dá a volta e sai para dentro, tá? Ele entra neste, por exemplo, dá toda a volta e sai nesse para dentro, tá? Entra por aqui, vira, 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 sai para cá. No que ele faz isso, esse cara vai fazendo e gira isso aqui numa velocidade estúpida, tá? Então ele vai girar isso aqui. Então é o nosso rotor, beleza. Aí tem esse cara aqui que parece interessante, porque está acoplando o rotor, tal, não sei o quê, mas na verdade ele está espremendo essa cabeça aqui, ó. Parece uma fruta verde, um mamão verde, sei lá o quê. Ele vai espremer esse cara aqui. Esse cara tem unidades alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, né? Ele vai espremer esses caras aqui. Então, assim, eu falei do rotor, falei desse espremedor e falei da cabeça do cogumelo. Isso aqui no microscópio eletrônico, quando você olha, parece um cogumelo, né? Então a galera chama isso aqui de cogumelo mesmo, porque parece um cogumelo aqui, ó. Ele assim é assim, tá? Então tem o rotor aqui, tá? Parará, tem esse cabão aqui, não sei o quê. Enfim, são 3 partes que eu vou mostrar para vocês. A primeira que eu vou falar é como é que esse negócio roda, né? Como no Silvio Santos, né? É o peão, rodar o peão. Tá vendo? Deixa eu ver, cadê a entrada do próton aqui? Os prótons estão tudo lá de fora. Aqui tem um carinha aqui, na verdade, que é aquele adaptador. Na verdade, acho que ele vai entrar por aqui. Ele vai entrar pelo adaptador, passa para o rotor vira, entrega para esse e sai por aqui, tá? Então, assim, vamos lá. O próton entrou, né?
protonou aqui essa carga negativa, aí depois esse cara roda, ele entrega para outro, vai passando, vai rodando, e depois ele sai por aqui, tá? Não vou dar detalhes aqui, não, mas ele roda counterclockwise, né? Ele passa para cá, ele chama esse cara vem para cá, né? O próton entra, chama esse cara vem para cá e solta por aqui. Então, basicamente, é assim que o próton trabalha. O próton serve só para rodar esse rotor. Beleza. Então, você tem aqui o rotor, que vai rodar aqui, né, por causa do próton que entra por aqui, beleza? E o que vai acontecer nessa espremeção? Aqui a gente tem aquela parte lá subindo, o próton entrando por aqui, e a gente vai ter essa espremeção nessa estrutura aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Muito bem. Então, aqui está o próton, aqui está aquela molécula lá, e a gente vai espremer isso aqui. Tem o rotor, né, que faz isso aqui girar, e essa parte aqui onde vai ter essa espremeção. Olha que interessante. Se eu fizer um corte nessa parte verde, ela vai estar aqui mostrando 3 cavidades, tá? Então, conforme essa cavidade está exposta, o ADP com o fosfato entram aqui assim, tá? Tá vendo que está com espaço para eles abrirem. O ADP mais o fosfato vão entrar quando aquele cara estiver virado para cá. Aí depois, esse negócio gira e a pressão desse cara faz essa câmara fechar, tá vendo? Ó? É físico isso aqui mesmo, ela fecha, tá? Aperta o ADP com o fosfato e ele vira ATP aqui dentro, tá? Aí ela gira de novo e aí abre a cavidade. Isso aqui é uma cavidade que está ciclando, né? Ela é azul, roxo, amarelo, azul, roxo, amarelo. Então, assim, você prende os dois, aperta os dois e solta o ATP, entendeu? Então, você está fazendo uma síntese aqui em três moléculas estão ao mesmo tempo, né? Uma está entrando, a outra virou ATP e essa está saindo, por causa que isso aqui roda, tá? Bom, bem-vindos à biologia, tá? Estamos mostrando aqui uma estrutura que é maravilhosa, e que quando a gente estuda, a gente vê que ela funciona de uma maneira lógica, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar de um jogo RPG de computadores, foi feito em Mac, chamado Myst, depois foi portado para PC também, Myst. Tem Myst 2, mas é uma bobagem, o Myst 1 é que é o legal. Você chega numa ilha, na verdade é no Myst 2 que você vê os canos. Você chega numa ilha, a ilha está desabitada, o possível morador é um inventor, tem um monte de máquinas que funcionam com forças naturais. Tem uma lá, por exemplo, que você tem que jogar água num sistema de canos e você tem que descobrir aonde que essa água vai sair. A água, logicamente, vai sair por um cano, né? Só que você tem que prestar atenção em toda a lógica daquela malha, né? Então, a lógica que a água persegue parece inteligente, parece que foi um ser superior que fez. Verdade foi, né? Que era o cara que morava na ilha. Mas a água não tem ligação com o cara não treinou a água para sair por aquele cano, entendeu? A água não usa inteligência para sair por aquele cano, mas ela usa uma matemática, uma física, né? E ela sai por aquele cano, né? Por efeitos lógicos. Essa máquina aqui, quando a gente estuda, a gente vê toda a lógica dela, né? Ela espreme o ADP mais o fosfato, eles são posicionados no complexo de transição, no estado de transição, eles reagem, aí depois você precisa de uma força para poder tirar eles lá de dentro, isso é conseguido por uma rotação, esse rotor ele roda por conta de um fluxo de próton, o qual foi conseguido por causa de um fluxo de elétrons, o qual foi conseguido lá do seu ciclo de Krebs, que está lá no outro slide. Tá? Então, basicamente, como que a gente produz o dinheiro da nossa célula, o ATP, é por esse mecanismo extremamente lógico. Esse mecanismo
obviamente, na história da evolução, a primeira vez que ele girou, ele fez provavelmente esse barulho assim, tá, ploft, entendeu? E sintetizou um ATP, tá? Às vezes, quando a gente estuda evolução, a gente mostra uma máquina super complexa como essa, né, que funciona com lógica, e falta a gente contar que a primeira vez que ela funcionou, ela era tosquíssima, cataploft. Aí, se você tem uma máquina dessas, o sistema que Darwin propôs, ele é muito interessante, porque é igual a competição na indústria. Você tem o primeiro smartphone, não era igual ao que você tem hoje, né? Então, assim, a memória do seu smartphone é bem maior do que a memória do computador que levou os caras no Apollo 11, né? Então, assim, a indústria, a competição, né, que a gente chama de seleção natural, né, que é produzir mais descendentes antes de morrer, né? Essa é a regra da seleção natural. Produzir mais descendentes do que o seu competidor antes de morrer. Essa seleção natural vai melhorar essa máquina que fazia cataploft para uma máquina que vai fazer no futuro e soltar um monte de ATP, entendeu? Mas como é que a gente mostra a evolução funcionando? A gente tem que lembrar de que as primeiras são muito pouco produtivas, né? Sempre que uma característica qualquer é originada, ela é muito pouco produtiva, mas é claro que qualquer coisa que seja pouco produtiva no mundo biológico, ela vai ser melhorável pela seleção natural, tá? Ela não aparece por causa de seleção natural, mas ela aparece ao acaso, né? E se ela conseguir fazer um trabalho lógico, né? Não tem nada de inteligente, lógico, ela vai ser selecionada e selecionada, né? A gente costuma dizer, por exemplo, que vírus, eles não devem matar a gente, porque quanto menos eles matarem a gente, quanto menos severo eles forem, mais a gente vai andar pela rua e contaminar os outros, entendeu? Então, a queda de virulência com as várias gerações de vírus é lógica, né? O vírus é inteligente agora, porque ele está passando mais, mas ainda está matando. Assim, ele vai ficar mais inteligente quando ele não matar, porque essa galera vai toda para a rua e vai ter vírus para tudo quanto é lugar, ele vai se multiplicar mais, né? Mas isso é inteligência, não é lógica, né? Então, esse exemplo aqui foi usado por um bioquímico há muito tempo atrás para chamar de o desenho inteligente. Ele fala assim, isso aqui é tão complexo, que deve ter uma força divina que bolou isso aqui. Mas, assim, às vezes é erro de quem ensinou evolução para ele, tá? O primeiro, ele não era lindo, maravilhoso. O primeiro era uma porcaria, entendeu? Depois é que o sistema vai melhorando, né? O que o Darwin propõe é como que, a partir de uma coisa que, por acaso, consegue sintetizar um ATP, você consegue, pela herança, né? E pela seleção natural, melhorá-la, não é? Muito bem, acho que esse slide aqui vocês conseguem entender sozinhos, né? Você tem o piruvato entrando, né? Dentro da mitocôndria. Esse desenho aqui, o logo, tipo é o logo de uma mitocôndria, né? O piruvato entrou pela membrana interna, virou acetil-CoA, rodou o ciclo do ácido cítrico, fez os elétrons passaram, viraram água, né? O oxigênio virou água, esses prótons aqui entraram, produziram ATP, tá? Então o ATP sai, né? E o ATP que arruma dinheiro para você. Antes era sua mãe, né? Ou ela falava, pega do seu pai, né? Agora, quem está dando cash para você são suas mitocôndrias. Em troca, você tem que dar uma respiradinha, né, de oxigênio. E lembrem, então, que é a própria mitocôndria que produz o CO2, né? Então, você respira, a mitocôndria exala o CO2. Só que o CO2 foi do Krebs, tá? O oxigênio virou água. Acho que é isso aí. Esse slide, não sei se tem mais um aqui, só a nossa queridíssima mitocôndria. E beleza, a gente tem
pontos aqui, eu vou falar na próxima aula. E a gente tem, então, aqui esse probleminha que muitos professores de bioquímica, biologia molecular não falam dele, é que toda energia que a mitocôndria produz, acho que metade dela você gasta colocando coisas para dentro e para fora dela, né? Então, você tem que transportar o ADP para dentro, o ATP para fora, beleza, mas tem uma série de coisas que você tem que transportar também. Então, essas coisas aqui, esses transportes aqui, o próprio transporte do ADP, ATP, também gasta um pouquinho de energia, né? Então, mas assim, vocês conheceram a história dessa máquina, que funciona na base de elétrons e de limão para produzir o nosso ATP, e viram então o fluxo. Então, se vocês perceberam, em 2 aulas a gente saiu do prato de comida, principalmente do arroz, né? E chegou na produção de energia. Isso aí seria a espinha dorsal do nosso metabolismo, tá? Agora nós vamos botar um monte de combinações para vocês poderem se localizar, porque na bioinformática, você estuda isso aqui, mas você depois vai trabalhar com alguma característica, né? Eu vou trabalhar com biologia de sistemas do metabolismo de bacilos subtilis. Beleza, você vai ter que saber isso aqui. Eu vou trabalhar com uma enzima só de tudo isso que o Miguel falou. Mas onde ela está localizada? Qual o papel dela, né? E também a gente usa a bioquímica do metabolismo para explicar para vocês a beleza da vida, como que o sistema funciona, né? Deixa eu fazer uma propaganda aqui. A galera às vezes traduz bioinformática meio que errado, né, no uso de prefixo e sufixo, né? Vocês que alguns vêm das exatas, né, estão acostumados com a tecnologia da informação, com a informação. Então, o sistema vivo ele tem muita informação. Isso que eu estou mostrando para vocês é como que a célula vive, né? Mas é um sistema de informações que estão funcionando lá, né? Então, extrair a informação do sistema biológico é o que a gente chama de bioinformática, né? Ele tem uma informação, tem padrões no DNA, né? Tem padrões nas estruturas de proteína, tem padrões nos sistemas, nas redes, né? Nas vias. Você extrai esses padrões com a bioinformática. E existe uma química também dentro do ser vivo, né? Tem a química dos açúcares, do ATP, da energia. Tudo isso é o que a gente estuda na bioquímica. Agora, quando a gente começa a falar de DNA e tal, a gente já fala de biologia molecular, que vocês vão ter com os próximos professores. Então, eu estou pegando o que a Rafaela e o Lucas ensinaram, trazendo para esse sistema de informação que é o metaboloma, né, o metabolismo, e também ajudando vocês a compreenderem como uma enzima funciona, como uma coisa se transforma em outra, qual o papel de várias enzimas, porque vocês vão acabar estudando uma ou outra aí dentro dos seus estudos, né? Metabolismo da planta terrestre, quando ela estava na terra, depois ela foi para a água, metabolismo de qualquer coisa, né? Sempre a gente se depara com metabolismo, e quando eu falar de aminoácidos, eu vou falar também de algumas doenças, né, humanas importantes, que aí você vai fazer metodologias de bioinformática para detectar a tendência de tais pessoas terem essa ou aquela mutação, né? Vocês vão ver que tem muita mutação que envolve metabolismo também, né? Muitas doenças metabólicas, né? Então, por isso que a gente faz essa paradinha do metabolismo. Mas acho que hoje eu comemoro com vocês que a gente saiu da glicose e chegou no ATP, tá? É o principal que eu queria contar para vocês nesse curso. O resto vai ser aquelas coisas, né? Porque eu prometi transformar batata em carne, carne em batata, lipídio em carne, carne em lipídio, mas não consigo transformar lipídio em batata, né? Vou contar melhor a história dos 2 sanduíches, do Maurício lá, mas fica aí o aprendizado, né? Não aprendi nada na bioquímica. Aprendeu. De noite, numa noite de frio, faça 2 sanduíches. Aí você vai lembrar, o Miguel estava certo.
Tá bom? Acho que por hoje é isso aqui mesmo. 15h40 é o horário oficial da aula. Vou parar a minha gravação aqui. Deixa eu ver como é que faz para parar. Qual janela que eu estou para parar a minha gravação.